Expressão poético-dramática do livro. Bom, antes de passar a palavra para o Roberto Machado, eu vou fazer dar um rápido recadinho aqui para o pessoal que faz o curso com a Maria Oli, chamado Educação por Nietzsche e a Crítica da Modernidade. Esse dá na tela básica? Tomando como exemplo um livro do Foucault, o primeiro, chamado A História da Loucura, qual é a posição filosófica do primeiro Foucault, o Foucault da década de 60, conhecido como Foucault, arqueólogo dos saberes. Pretendo, portanto, mostrar a posição do Foucault arqueólogo em relação à modernidade, ou melhor ainda, ao humanismo da modernidade, explicitando em que sentido Nietzsche é o principal filósofo que se encontra subjacente a essa tomada de posição filosófica. Essa palestra foi intitulada Foucault, Nietzsche e a Crítica da Modernidade. Nós poderíamos chamar também Foucault e Nietzsche, ou ainda outro título, História da Loucura e Crítica da Razão. Eu não tenho dúvida de que isso que Foucault elaborou com o nome de História Arqueológica tem, quando se trata de pensá-la como método, como um processo de investigação filosófico, tem como referência básica a epistemologia francesa, a chamada história epistemológica como uma história conceitual da ciência. Eu tenho como hipótese de que cada livro arqueológico do Foucault se definiu com relação à epistemologia para dar conta de um tipo de ciência ou de saber diferente daqueles estudados pelos epistemólogos. Quer dizer, um deslocamento de ciências naturais ou de ciências da vida para o campo específico, para essa região tão diferente que foi chamada de ciências do homem ou ciências humanas. Quer dizer, cada livro do Foucault se redefiniu metodologicamente com relação ao que fazia Bachelard, Canguilhem, Coiré, Cavaillés, Althusser, que em geral foram mestres de Foucault. Isso quando se trata de definir o que fez Foucault do ponto de vista metodológico. Eu definiria, sobretudo, por esse deslocamento com relação ao que faziam, ao que fizeram ou fazem os epistemólogos. No entanto, quando se trata de compreender não propriamente o método, mas a temática, o conteúdo filosófico de seu pensamento, a meu ver, as questões que norteiam, que motivam as investigações de Foucault são expostas
fundamentalmente na filosofia de Nietzsche. Portanto, acho que quando estamos interessados na temática de Foucault, é a filosofia de Nietzsche que deve ser privilegiada para explicitá-la melhor. Acredito mesmo que os sucessivos deslocamentos com relação à epistemologia a que me referi se devem, em grande parte, a seu interesse por Nietzsche e a sua problemática filosófica, que, como vocês talvez saibam, é bem diferente da problemática filosófica da epistemologia, sobretudo no que diz respeito à razão e à modernidade, que são os dois temas básicos dessa palestra. Toda a pesquisa arqueológica de Foucault pretende pensar o que é o moderno. Vocês vejam, eu estou reduzindo o estudo sobre Foucault nesse momento ao Foucault arqueólogo. O Foucault do momento da história da loucura, do nascimento da clínica, de As Palavras e as Coisas, e finalmente num livro de explicitação metodológica chamado Arqueologia do Saber. Estou deixando de lado o Foucault da década de 70 e o Foucault da década de 80 até sua morte em 84, que, a meu ver, são bastante diferentes do que esse Foucault que eu vou explicitar, que já conta com tanta diferença interna que eu preferi privilegiar um livro para dar uma ideia dessa temática filosófica na sua relação com a questão da razão e da modernidade, ou, para citar um autor, na sua relação com a filosofia de Nietzsche. Portanto, eu dizia, a pesquisa arqueológica de Foucault pretende pensar o que é o moderno, situando em relação ao clássico. Na história da loucura, a meu ver, isso levou a duas descobertas fundamentais. Ou, eu diria, a uma descoberta que seria a descoberta de uma descontinuidade, né? O Foucault, nesse momento, é um filósofo da descontinuidade, que levou a situar uma grande ruptura que eu situaria em dois níveis diferentes. O nível das teorias e o nível das práticas. O nível das teorias sobre a loucura e das práticas que dizem respeito ao louco. Nós vamos ver que loucura e louco se situam em níveis diferentes, e o Foucault procurou situar, não só situar esses níveis, mas inclusive correlacioná-los de uma maneira bastante precisa na história da loucura. Primeiro tipo de ruptura nesse nível das teorias. Eu acredito que, fazendo mais ou menos ao estilo dos epistemólogos, uma história dos saberes, no sentido de uma história que parte do presente, numa história que recua no tempo e vai procurando compatibilidades e incompatibilidades entre o que foi dito no presente e o que foi dito no passado. O presente, no caso, a modernidade. E no estudo que o Foucault fez da modernidade, ele privilegiou basicamente o século XIX. O passado, a época clássica, que para Foucault significa séculos XVII e século XVIII. Em todos os
livros arqueológicos do Foucault, o centro da pesquisa, considerado como época clássica entre o Renascimento e a modernidade, tem dois balizamentos filosóficos, tem dois barcos filosóficos. Descartes, início da época clássica. Kant, fim da época clássica, início da modernidade. Portanto, meados do século XVII até final do século XVIII. Portanto, a ruptura no nível da teoria que interessou Foucault foi entre modernidade e classicismo. Pois bem, que ruptura é essa? O que é que Foucault descobriu de tão original e de tão importante? A meu ver, é o fato de que somente em um momento recente da história ocidental, no momento que tem como marco filosófico a filosofia de Kant, ou como marco político a Revolução Francesa, pois bem, até esse momento ainda não existia a categoria de doença mental. Me parece que uma das grandes descobertas desse livro que, portanto, é um livro conceitual, que, nesse sentido, se refere sempre ao que faziam os epistemólogos, no sentido de criticar uma história meramente descritiva, meramente factual, mas procurava dar conta dos conceitos, sabendo que, muito bem, uma palavra é muito diferente de um conceito, procurando privilegiar, portanto, as definições. Foucault chegou à conclusão que, conceitualmente, era impossível falar de doença mental antes do século XIX, fundamentalmente antes de Pinel e Esquirol, que são os dois grandes criadores da psiquiatria. Quer dizer, o fato de que, antes de se tornar doença mental, com Pinel, com Esquirol e outros psiquiatras do século XVIII, início do século XIX, antes de ser doença mental, a loucura era apenas doença. A loucura, como doença e não doença mental, uma doença como as outras, estava integrada num tipo específico de racionalidade médica próprio da época clássica. Vejo, portanto, uma ruptura no nível da teoria, mais especificamente no nível das teorias médicas, que chegou à conclusão da não existência de uma medicina especial para dar conta dela. E tentou ver, comparando tratados sobre loucura do século XVIII e do século XIX, que havia uma, portanto, descontinuidade, uma incompatibilidade entre o que diziam esses médicos psiquiatras de uma medicina especial e aquilo que era dito sobre a loucura ainda na época clássica pelos médicos, no momento que não existia propriamente ainda uma diferença entre o físico e o mental para caracterizar dois tipos de medicina e dois tipos específicos de doença. Pois bem, o Foucault aprofundará esse aspecto da teoria da doença que aparece já na História da Loucura em seu livro seguinte. É um livro, a História da Loucura é um livro de 60, 61, é a sua tese de doutorado, e em 63, Foucault, me parece um pouco com as sobras daquilo que foi sua primeira grande pesquisa, publicou um outro livro chamado O Nascimento da Clínica, onde ele justamente mostrará que essa medicina clássica,
Diferente da medicina moderna, de novo, a questão da ruptura no nível das teorias entre uma medicina clássica e uma medicina moderna. Ele mostrará que essa medicina clássica é uma medicina que ele chamou de classificatória. Quer dizer, é uma medicina das espécies. É uma medicina das espécies patológicas. Sim, o sonho do grande classificador das doenças, Boissier de Sauvage, era ser o Linneu das doenças. E significa, aquilo que Linneu fazia na botânica, na zoologia, na história natural, enfim, Boissier de Sauvage procurou fazer no campo das doenças. Quer dizer, há um privilégio dos sintomas, a doença é um conjunto de sintomas e classificar doenças é estabelecer identidade e diferença entre elas a partir desse aglomerado de sintomas. Portanto, a medicina clássica é uma medicina classificatória, uma medicina das espécies patológicas que, seguindo o modelo da história natural, tal como ela faz em relação às plantas e aos animais, procura estabelecer identidades e diferenças entre as doenças, organizando um quadro. É isso que é classificar. Organizar um quadro em termos de classes, ordens, gêneros e espécies. Primeira conclusão. Não há, na época clássica, uma medicina especial como a medicina psiquiátrica que se funda na distinção entre o físico e o mental. As doenças estavam no mesmo nível e elas, nesse espaço nosográfico, elas eram classificadas de acordo com os seus sintomas. Não há uma natureza específica da doença mental como passará a existir no momento, inclusive, que nasce a anatomoclínica como medicina orgânica moderna e a psiquiatria define um tipo de doença que, em princípio, seria original com relação a essas doenças orgânicas e que eram estudadas pela anatomia, a partir da anatomia patológica, na chamada anatomoclínica. É a revolução de Bichat, de Laennec, etc., que o Foucault justamente estudou nesse livro Nascimento da Clínica, que procura contrapor esses dois tipos de racionalidade médica. Portanto, apesar das dificuldades, apesar das resistências, apesar dos obstáculos que o conhecimento da loucura, na época clássica, encontra para se integrar na racionalidade médica da época, pode-se dizer que, de um modo geral, a loucura é uma doença como as outras, só que com sintomas diferentes das outras. Então, eu dizia, na tentativa de dar uma ideia geral desse livro que me parece importante, o Foucault estabeleceu no nível da teoria da doença uma ruptura entre a racionalidade clássica e a racionalidade moderna em termos de conceito de doença mental e da doença tal como era entendida na época clássica, sem distinguir o físico e o mental. Segundo tipo de ruptura é que a história da loucura estabelece uma ruptura ainda mais importante e cheia de consequências do que essa que eu acabo de assinalar. É a seguinte, é que antes da Revolução Francesa, antes de Pinel e Esquirol, não havia propriamente hospital psiquiátrico. Não havia propriamente uma instituição terapêutica para os loucos considerados como doentes mentais.
Portanto, num nível, não havia doentes mentais, por outro lado, não existia hospício, não existia hospital psiquiátrico. Aquilo que foi chamado Hospital Geral e que foi criado na França por Luís XIV em 1656 é um marco político importante de um tipo de lidar não propriamente com a loucura e sim com o louco. Veja como eu estou estabelecendo dois níveis para esses termos. Portanto, um marco importante daquilo que, usando a terminologia da época, o Foucault se apropriou e chamou de grande enclausuramento clássico. Portanto, uma ruptura entre o hospital psiquiátrico moderno e o grande enclausuramento clássico em meados do século XVII. Curiosamente, a época de Descartes é a época da grande exclusão, da loucura da sociedade. Esse grande enclausuramento, estudado exaustivamente por Foucault nesse livro, não é propriamente uma instituição médica. Segundo Foucault, se trata de uma entidade assistencial. Uma entidade assistencial original que o Foucault como que situa entre a polícia e a justiça. E, com a sua linguagem jocosa, o Foucault sugere se tratar do que ele chama de ordem terceira da repressão. Quer dizer, é uma entidade coercitiva, é uma entidade repressiva que nada tem a ver com as questões da essência da loucura e da recuperação do louco, mas que tem tudo a ver com a exclusão de indivíduos considerados perigosos porque asociais. Pois bem, eu queria chamar a atenção para uma frase que me parece muito importante para entender esse grande livro. É uma curta frase que diz o seguinte: o século XVIII, ou a época clássica, deduz a loucura, mas percebe o louco. Essa frase é muito importante porque ela aponta para uma espécie de dicotomia estrutural constitutiva da questão do louco e da loucura nesses séculos 17 e 18. Quando ele diz o século XVIII deduz a loucura, o que é que ele está querendo dizer? Ele está remetendo o conhecimento da loucura ao conhecimento médico da doença. Está chamando de dedução da loucura o estabelecimento dessa classe de doença, através de uma medicina das espécies, de uma medicina classificatória. Então a loucura fazia parte dessa racionalidade médica e ela era deduzida por essa árvore do raciocínio, da argumentação, do mesmo jeito que as outras. Mas, diz Foucault, ao mesmo tempo que o século XVII e o século XVIII conhecem a loucura, eles percebem o louco. Isso quer dizer, é como se a percepção do louco como corporeidade, como materialidade, fosse independente da teoria da loucura, o que é bastante condizente com a teoria médica clássica, porque a ideia de que o conhecimento médico parte do exame do corpo para conhecer os seus sintomas, e mais ainda a partir de Bichat, do exame do cadáver, a partir dessa ideia de que a noite da morte é como que esclarece o dia do corpo sadio, né? É o grande conselho de Bichat. Se vocês querem ser médicos, não adianta passar pelo leito dos doentes anotando os seus sintomas. Se vocês querem saber o que é a doença, abram alguns cadáveres. A partir desse momento, é o momento justamente fundador da medicina moderna, porque a anatomopatologia se encontra na sua base. Pois bem,
Esse é o momento em que a percepção e o conhecimento se juntam. É a modernidade. Ora, o Foucault tenta mostrar que na época clássica, a maneira como se lidava com o louco, a maneira como se relacionava socialmente com o louco, não é guiado pelo conhecimento que se tem da loucura. Quer dizer, hoje, para alguém ir para um hospício, é preciso um atestado médico. É preciso que o médico seja capaz de encontrar nele a loucura. Quer dizer, na modernidade é o médico que tem o poder de diagnosticar a loucura. Nem sempre foi assim. E no século XVIII, o Foucault, que analisou as cartas régias na França e esses processos de internação, via muito bem que não existia esse poder da medicina sobre a loucura, justamente por essa independência do louco e da ação sobre o louco com relação a esse conhecimento teórico, médico sobre a loucura. Portanto, eu dizia, a frase que mais ajuda à compreensão da história da loucura é essa. A época clássica deduz a loucura, mas percebe o louco de uma maneira independente como ela conhece a loucura. Pois bem, o Foucault, então, vai evidenciar com a força impressionante de seu estilo como esse chamado Hospital Geral, inaugurado por Luís XIV, esse grande enclausuramento clássico, constitui, como ele produz uma população que, eu poderia dizer que para os nossos olhos modernos, para os nossos olhos medicalizados, para os nossos olhos humanizados, porque justamente a modernidade, a partir da Revolução Francesa, é um momento do humanismo. Quer dizer, uma população que para nossos olhos modernos aparece como heterogênea, mas que para a percepção da época clássica é perfeitamente coerente. Portanto, o fato de considerar alguém como louco e isolá-lo numa determinada instituição que não é terapêutica, mas que é fundamentalmente repressiva, está ligado a uma constituição de uma população totalmente diferente do fenômeno da loucura como nós conhecemos na modernidade como doença mental, mas, pensa Foucault, inteiramente, perfeitamente coerente com o que pensava moralmente, socialmente a época clássica. É o que ele chamou uma percepção que agrupa tudo aquilo que aparece como outro, que aparece como outro da razão, que aparece como diferente, que aparece como estrangeiro aos olhos, tanto da razão quanto da moral, ou de uma razão moral e social. E por isso mesmo seria, nesse momento, classificado como desrazão, ou, se vocês preferirem, como desatino. Então o Foucault diz, o hóspede desse hospital geral, desse grande enclausuramento, é mais do que o louco. Em todo caso, não é o louco individualizado, percebido na sua especificidade. É o louco como um elemento de uma população mais englobante, formado de desrazoados, formado por desatinados. Que população é essa? O Foucault mostra que é uma população, que é um fenômeno que engloba, primeiro, fenômenos que dizem respeito à sexualidade. Melhor ainda, a transgressão da sexualidade. Por exemplo, foram internados nesse grande internamento, nesse grande enclausuramento, doentes venéreos. E alto lá, doentes venéreos que tinham pego a doença fora da família, quer dizer, com a prostituição. Então, o próprio doente venéreo
se transformava em caso de polícia e era caracterizado, nesses casos, como um desrazoado. Ou então, a prostituta, ou então o sodomita. Para quem já leu Foucault, sabe que homossexual é uma criação recente. É uma criação do século XIX. Se eu não me engano, criado por Kraepelin, não me lembro bem, eu não sou muito bom de data, 1870 e pouco é a data de nascimento do homossexual. Quer dizer, Foucault tenta chamar a atenção para que essa nomenclatura, mesmo que pode não ser uma nomenclatura científica, é mais do que uma terminologia vaga. É uma terminologia que tem um sentido conceitual profundo. E que mesmo que não faça parte de nenhuma ciência, ou que não faça parte de nenhuma ciência rigorosa, de nenhuma ciência real, pode ser estudada conceitualmente, porque talvez não diga alguma coisa cientificamente, mas diz alguma coisa. E o que é que diz? Então Foucault chamou atenção para isso. A homossexualidade, embora a gente hoje use isso corriqueiramente, a sexualidade é uma terminologia nascida pela medicina, nascida na medicina, nascida psiquiátrica, na psiquiatria. E é alguma coisa que não diz só respeito a um ato, é alguma coisa que diz respeito a um comportamento. O psiquiatra vê o homossexual como um bicho estranho, como um bicho que tem uma determinada configuração independente daquele ato, que seria somente a expressão de um tipo de vida. Ora, o sodomita não. Isso é que eu queria dizer. Nessa instituição, ao lado de doentes venéreos, ao lado de prostitutas, quando a gente considera essa população que foi internada por transgredir a sexualidade, se encontra também essa categoria do sodomita, que é uma categoria muito mais legal do que propriamente médica. Mas, ao lado disso, o Foucault encontrou uma outra categoria trancafiada nessa instituição, e que ele usou um termo da época para caracterizá-la, que é desordem do coração. O que é um desordeiro do coração? Simplesmente, muita gente hoje seria, aqui no Brasil, trancafiado, alguém que é acusado de magia, alguém que é acusado de feitiçaria, alguém que é acusado de alquimia. Quer dizer, muito best-seller brasileiro talvez tivesse um grande internamento claro. O que mostra que nós não somos tão modernos assim. Terceiro tipo de elementos que constituem essa população: a libertinagem, o libertino. E aí, talvez vocês não ignorem que Sartre, desculpe, os que ato fazem, que Sartre, ainda bem que Freud não explica, que Sade foi um dos elementos mais célebres dessa população. Pois bem, a ideia de Foucault é que nesse grande enclausuramento você encontrava trancafiado, ao lado dos delitos contra a sexualidade, os delitos contra a ordem do coração e a libertinagem, vocês encontravam finalmente o louco. Era essa a população, para nossos olhos, heterogênea, mas que, para a época, não deveria ser assim tão heterogênea, no sentido que, a partir dos mesmos critérios, essa população se foi constituída. O louco, portanto, digo para concluir esse segundo ponto, o louco na época clássica, e não, portanto, a loucura, é parte integrante de um perigo que a razão clássica
não como a razão pura, como a razão científica, como a razão médica, mas sim como a razão moral, como a razão social, classifica e ao mesmo tempo desclassifica como desrazão, como ausência de razão, como negatividade da razão, e assim exclui da sociedade. Quer dizer que o racionalismo clássico é puro, é dizer que ele se purificou com a exclusão, com a recusa, com o desprezo de toda uma população que justamente escapava dos seus limites. Há, portanto, como procurei evidenciar, ruptura, estou concluindo os 2 primeiros pontos, para passar adiante. Há uma ruptura tanto entre as noções de doença mental e de doença é o nível da dedução da loucura, e, segundo nível, entre o hospício moderno como instituição terapêutica e o grande enclausuramento no que diz respeito às práticas de internamento do louco. Mas, e eu vou tentar agora ligar esses 2 aspectos, a meu ver, só se poderá seguir o fio da argumentação desse livro complicado, talvez erudito demais, sofisticado demais na linguagem, que muitas vezes dificulta a sua compreensão. Eu acho que isso pode conseguir o fio condutor da argumentação da história da loucura, quem se der conta de que essas rupturas entre a época clássica e a modernidade não são totais. Quem se der conta de que as teorias e as práticas não são, para Foucault, nesse momento, independentes do que antes se passou. Portanto, eu acho que, para dar conta do que o Foucault pretende evidenciar com esse livro, é necessário levar em consideração que entre modernidade e época clássica há sempre condições anteriores, históricas, de possibilidade. Tomando o exemplo da loucura, esse primeiro grande livro de Foucault é uma crítica da razão, é uma análise dos limites da razão, uma análise das fronteiras que, em épocas diferentes, a razão estabelece e desloca, excluindo o que ameaça a sua ordem. Mas, além disso, esse deslocamento descontínuo, é a questão da ruptura, esse deslocamento descontínuo de fronteiras é para Foucault um processo e um processo orientado. É um processo que tem um determinado sentido. Que sentido é esse? É um processo que se faz no sentido de uma crescente subordinação da loucura à razão. Crescente subordinação da loucura à razão, que tem como última etapa, a nossa etapa, a etapa moderna, a psiquiatria, ou aquilo que o Foucault chama várias vezes de psicologização da loucura. A psicologização da loucura é uma radicalização de um processo histórico, mas mais ainda, de um processo histórico de dominação. O que significa dizer que a psiquiatria, que a psicologia se constitui, sim, na época moderna, onde antes não existia, segundo Foucault, mas se constitui a partir de condições de possibilidade que são anteriores. Mas isso não é tudo. Eu acho que para entender todo o alcance dessa formulação de condições anteriores,
históricas de possibilidade, né, aquilo que ocasionou, aquilo que possibilitou o surgimento da modernidade nesse campo específico, é preciso se dar conta que toda a argumentação do Foucault aponta não só para as origens dessa psicologização, e sim para aquilo que eu chamaria de suas baixas origens, que seriam origens não propriamente teóricas, e sim práticas. Usando uma terminologia mais recente do Foucault, origens que se dão em termos de relações de poder ou de relações de forças. Eu diria, numa terminologia da época da história da loucura, essas origens dessa psicologização moderna são as condições históricas de possibilidade mais institucionais do que teóricas. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que a psicologização da loucura é fundamentalmente o resultado de um processo de humanização moderna dos regimes punitivos. Humanização que na época da Revolução Francesa instaurou, sim, novas técnicas de controle social. Quer dizer, o Foucault diria, a libertação dos loucos realizada por Pinel é um simples eufemismo. Quer dizer, quando eu falo de baixas origens, ou de origens mais institucionais do que teóricas, eu estou querendo assinalar o fato de que foi menos o exame médico que especificou a loucura, que examinou o louco, que individualizou o louco, constituindo como doente mental, do que a organização, o funcionamento e a transformação de instituições de reclusão. Quer dizer, esse nível da prática ou das instituições, para Foucault, enquanto análise da constituição desses saberes da modernidade, é mais importante do que propriamente o nível das teorias ou dos conhecimentos. Em suma, concluindo esse ponto, a loucura só foi objeto de conhecimento científico na modernidade porque foi, primeiro, objeto de excomunhão moral, excomunhão social. Daí, e é uma das frases lapidares e terríveis de Foucault, daí Foucault ser tão incisivo ao dizer o seguinte: é como que uma provocação, como que um desafio que ele coloca para os profissionais da área pensarem as suas origens ou as suas baixas origens. É o papel do historiador, filósofo dos saberes. A frase é essa, que eu digo com minhas palavras, mas o sentido é esse. A psicologia jamais poderá enunciar a verdade da loucura. Por quê? Porque é a loucura que detém a verdade da psicologia. Quer dizer, a psicologia é o resultado de um processo. É o resultado de um processo onde a loucura foi constituída a partir de relações fundamentalmente de força. Seriam as baixas origens dos saberes psicológicos sobre a loucura. Foucault nega, assim, que a medicalização, que a psicologização da loucura seja o resultado de um progresso. Vocês vejam que ele faz o contrário do que fazem os epistemólogos. O Bachelard chegava a dizer: a ciência é o único lugar onde nós podemos provar a existência de um progresso. Não é? Para o epistemólogo, a ciência é o itinerário do entendimento
ou da razão para a verdade. Não é? O Bachelard dizia, nunca se viu uma decadência científica numa ciência. A ciência sempre progride, o que significa dizer, o máximo, o ápice da racionalidade de uma ciência é a última linguagem falada por essa ciência. E é por isso que os epistemólogos partem da atualidade, quer dizer, dos conceitos mais bem elaborados numa determinada ciência, voltam atrás, quer dizer, recuam no tempo e procuram descrever, elucidar a história racional daquela ciência, que é a história de uma descoberta progressiva e sempre mais aperfeiçoada da racionalidade. É isso que fazem os epistemólogos. Pois bem, o Foucault, embora profundamente marcado pelo método dos seus professores, e aí eu faria um parênteses, porque no fundo, numa palestra, os parênteses são as coisas mais interessantes, e já que estamos na universidade, tem muito aluno e muita gente está fazendo tese, há uma coisa que me extasia nesse livro do Foucault, porque justamente ele é uma tese. E é uma tese de uma liberdade absurdamente grande. Né? É muito difícil ser livre quando se trata de pensar. Existem as instruções acadêmicas que todos vocês conhecem, o diretor de tese que interfere, o saber que é vinculado numa determinada sociedade. A gente sabe que a gente sempre pode falar determinadas coisas. Eu me lembro que uma vez eu fui dar um curso no México, e no México todo mundo é da situação, mas todo mundo é marxista, todo mundo vocês sabem que é um partido revolucionário e institucional, que é meio uma contradição nos termos. E foi uma experiência, ao mesmo tempo, estranha e terrível, porque você pode dizer o que você quiser, contanto que você vista numa terminologia marxista. Entende? Quer dizer, e uma terminologia de paletó. Ninguém fala sem paletó. Quer dizer, há uma certa rigidez na maneira de falar. E se você ouve aquela terminologia, você fica tranquilo, porque você sabe que todos nós fazemos parte da mesma família. Mas você pode dizer o que você quiser. Pois bem, mas todos nós conhecemos isso. O que eu dizia, me extasia nesse livro, é o meu parêntese, é que foi uma tese de doutorado do Foucault. E Foucault era filósofo, aluno da principal instituição francesa do ensino filosófico, até hoje, que é a Escola Normal Superior. Pois bem, e ele foi aluno de Merleau-Ponty. Ele foi, portanto, um fenomenólogo, um grande fenomenólogo francês. Ele foi aluno de Althusser, que logo mais, na década de 60, se tornava o grande filósofo marxista francês. Quer dizer, Althusser conseguiu mais ou menos fazer um casamento do marxismo com a filosofia, que a gente sabe que marcou toda uma geração de pensadores franceses, um casamento da epistemologia com o marxismo, que no fundo foi muito importante. Portanto, marxismo, fenomenologia, epistemologia, né? Ele foi aluno, sei lá, do Canguilhem, né? Do Bachelard e assim por diante. E no final, não, eu estou esquecendo o fundamental, que é Nietzsche, sobre o qual eu vou falar mais profundamente. E o que é maravilhoso, a meu ver, né? Porque eu falava para os que fazem tese, né? O que é que nós vimos numa tese geral? Tese que tem como essa aí análise de conteúdo, análise de realidade, análise de uma situação concreta. É que você sempre tem um primeiro capítulo, uma primeira parte, que às vezes se chama de marco teórico, onde a gente aprofunda a metodologia que vai usar, mostra em quem está fundado, e quem legitima aquela pesquisa que a gente vai fazer. E quando você vê mesmo a pesquisa que é feita, é muito pobre. A pessoa passou muito mais tempo estudando o instrumental teórico do que, entende, utilizando aquilo para conhecer a realidade, né? Me lembra muito aquela metáfora do Mao Tse-tung, hoje não se cita mais esses autores, quer dizer que o revólver, né, uma arma, não é para ser polida, não é? Mas ela serve para atirar. Né? Muitas vezes a gente está muito mais polindo os instrumentos do que preocupado em atirar, né? E atirar, metaforicamente, no campo da produção de conhecimentos. Então, eu dizia, o que me extasia nesse livro é como Foucault foi capaz de integrar
influências, inspirações tão díspares e fazer uma coisa que é dele, que você não pode mais classificar sob nenhuma dessas rubricas, embora você analisando pode detectar a presença de vários elementos vindo de outras configurações teóricas. Mas aí é o primeiro momento de um método, se a gente pode chamar isso de método, porque em cada livro ele fez de uma maneira diferente, e Foucault não é uma pessoa que se interessa muito pela fidelidade. Ele jamais foi fiel aos seus próprios pensamentos, essa é a minha hipótese. E para dizer isso, já que eu estou nesse parênteses, eu acabaria dizendo o seguinte, dizendo que há uma frase do final da introdução, se eu não me engano, da Arqueologia de Saber, que diz o seguinte: não me perguntem quem eu sou. O Foucault não é um filósofo da identidade. Nem me peçam para permanecer o mesmo. Essa é uma moral de Estado civil. Ela rege os nossos papéis. Que ela nos deixe livres quando se trata de escrever e de pensar. Então isso eu acho muito importante, tanto para esclarecer o pensamento do Foucault, como eu acho que pode ser um lembrete para todos nós, que temos sempre que nos deparar com o pensamento dos outros, mas com o objetivo, me parece fundamental, de ousar pensar. Então eu dizia, Foucault, ao falar de uma psicologização da loucura, nega, e aí foi por isso que eu fiz esse parênteses, para estabelecer que existe uma relação com a epistemologia, mas que não é uma relação de servidão, entende? Que ele não segue cegamente aquilo que fizeram seus mestres. Ele nega que haja um progresso que teria levado ao desvelamento progressivo da essência da loucura na modernidade. Como diria um psiquiatra ou um psicólogo. Canguilhem, que foi o seu orientador de tese, chegou a dizer, na defesa da tese, que um dos pontos altos do livro era o questionamento das origens do estatuto científico da psicologia. Inclusive o Canguilhem tem um texto importante sobre o que é psicologia, onde ele tenta mostrar a partir de que essa psicologia moderna foi fundada. Digamos que isso que disse Canguilhem é verdade. Mas, digamos isso para imediatamente perguntar, é isso que está me interessando, como é possível colocar em questão o estatuto de cientificidade da psicologia, se diferentemente dos epistemólogos, Foucault não privilegia o progresso de uma ciência e, mais ainda, não toma a cientificidade ou a racionalidade científica definida pela atualidade de uma ciência como uma norma para avaliar o passado, para avaliar a história da psiquiatrização, da psicologização da loucura, como faz a psicologia. Como faz a epistemologia. E, com efeito, Foucault enuncia explicitamente, no prefácio da primeira edição do livro, que a gente não encontra, por exemplo, na segunda edição, que foi essa que serviu de base para a tradução brasileira, ele chegou a dizer, e aí vocês vejam como ele se distancia do que faz os epistemólogos, que sua escolha não foi partir do que ele chamou, e eu acho que o termo é maravilhoso, na sua ambivalência, na sua ambiguidade. Ele diz, ao fazer a história da loucura, eu não quis partir de verdades terminais, que são justamente as últimas verdades, mas ao mesmo tempo aquelas que estão a ponto de morrer. Ele quis, isso sim, se desvencilhar de qualquer verdade psiquiátrica. Quis usar uma linguagem que ele chamou de neutra, que eu interpretaria como sendo uma linguagem livre da terminologia científica. E vejam bem, quis fazer tudo isso
para ser capaz de se aproximar das palavras da loucura, das palavras do louco. Quer dizer, utilizar-se de uma linguagem, isso para interpretar, de uma linguagem sem apoio científico, para ir até o fundo, que seria o lugar da loucura, e trazer à superfície da linguagem da razão as condições de sua separação com relação à loucura. Quer dizer, a linguagem racional, a linguagem científica sobre a loucura, em vez de desvelar, em vez de revelar, em vez de descobrir a essência da loucura, para o Foucault, encobriu, velou. Ora, portanto, seria necessário escapar de uma outra linguagem científico-racional para ser acolhedor a essa palavra e colocar em questão essa antinomia que é constitutiva do próprio nascimento da razão clássica e da razão moderna. Como o Foucault pôde fazer isso? É o que eu perguntava. Como ele pôde ser crítico à psicologização da loucura se ele não partiu de um discurso da própria razão para mostrar as insuficiências das formulações científicas sobre a razão? Quer dizer, como Foucault foi capaz de fazer uma crítica se ele não fazia uma crítica da razão pela razão? Eu diria que, e talvez a hipótese mais importante, se existe alguma coisa importante nisso que eu estou dizendo, o que eu direi hoje é que, se Foucault pôde não partir do que ele chamou verdades terminais, se Foucault pôde usar uma linguagem sem apoio na razão científica, por exemplo, a psiquiatria, a psicanálise, sem, ao mesmo tempo, ter se contentado com uma história meramente factual, meramente descritiva. Ele era discípulo dos epistemólogos que faziam uma história conceitual. Pois bem, se ele foi capaz disso, a meu ver, é porque ele partiu daquilo que ele chamou de experiência trágica. Então eu estou entrando no último ponto, mais um ponto dessa exposição. Ele privilegiou não a verdade, a última verdade de uma ciência, mas ele privilegiou aquilo que escapava à ciência da loucura, que é uma experiência trágica, como sendo um valor positivo para avaliar as teorias e as práticas históricas sobre a loucura e o louco. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que isso significa que a loucura, tal como aparece nesse livro, além de figura histórica que se modifica com o tempo, no Renascimento de tal modo, vou falar sobre isso depois, na época clássica de outro modo, na modernidade de um outro modo ainda mais diferente. Quer dizer, a loucura, além de figura histórica, é também, e mesmo fundamentalmente, uma experiência. Mais ainda, uma experiência trágica, no sentido de uma experiência originária, de uma realidade essencial, poderia dizer mesmo, de uma verdade ontológica. Pois bem, essa experiência originária foi ela que a razão encobriu. Foi ela que a razão ocultou, mascarou, dominou, embora, segundo Foucault, não tenha destruído totalmente. A razão, portanto, teria encoberto e não descoberto a essência da loucura, e se encobriu a loucura, foi simplesmente, veja a explicação no livro das baixas origens,
por ela ter se mostrado ameaçadora, ter se mostrado perigosa para a ordem da razão. A meu ver, a ideia de uma experiência trágica da loucura e a função que ela desempenha nesse livro chamado A História da Loucura é o que mais, a meu ver, afasta o livro da epistemologia e mais o aproxima da filosofia de Nietzsche. Sobretudo, do modo como a filosofia de Nietzsche é formulada também no seu primeiro livro, que é O Nascimento da Tragédia. A minha hipótese, a esse respeito, é que a História da Loucura apresenta uma homologia estrutural surpreendente com esse primeiro livro de Nietzsche, O Nascimento da Tragédia. Pois, qual é o objetivo final, o último objetivo, o objetivo em última instância do Nascimento da Tragédia? É uma denúncia da modernidade. É uma denúncia da modernidade como uma civilização socrática. E é super interessante. Eu estou dizendo, o primeiro Foucault é um Foucault que estabelece uma ruptura entre modernidade e época clássica para explicar ou para criticar o humanismo da modernidade. O Nietzsche, que é um crítico do humanismo da modernidade, ele fez uma crítica da modernidade que não estabeleceu uma ruptura tão curta. Ele foi muito além. Ele recuou muito mais no tempo e ele denunciou a civilização moderna como sendo nihilista, como sendo a negação da própria vida, voltando aos próprios gregos. Voltando a esse momento de constituição da metafísica clássica, que é o momento da instituição da razão. E de uma razão dicotômica, quer dizer, a razão que produz as diferenças entre as dicotomias, as oposições, que o Nietzsche chama de oposição metafísica, entre verdade e erro, bem e mal, eternidade e tempo, e assim por diante. Eu diria, o Foucault segue, a meu ver, uma inspiração nietzschiana de crítica do niilismo da modernidade, no caso do Foucault, o que ele chama de humanismo da modernidade, no sentido em que O Nascimento da Tragédia, esse primeiro livro, procura denunciar a modernidade como uma civilização socrática, racional, por esse desejo ilimitado de liberdade, como Nietzsche diz nessa época, por seu espírito científico ilimitado, e ao mesmo tempo em que Nietzsche critica a modernidade por ser nihilista, ele sauda o renascimento de uma experiência trágica do mundo, renascimento dessa experiência trágica que ele vê em algumas das realizações filosóficas e artísticas da própria modernidade. Agora, como é que o Nietzsche vai relacionar essas criações filosóficas e artísticas da modernidade que ele vê como uma positividade? É porque ele vai procurar traçar uma continuidade com esse mundo grego, que é o mundo da experiência trágica existente na tragédia grega. Quer dizer, o nascimento da tragédia tem como que 3 partes. Ele estuda o nascimento da tragédia com Ésquilo e Sófocles, 5 primeiros itens, para quem quiser ler o livro. Desculpe, 10 primeiros itens. Nos 5 seguintes, estuda a morte da tragédia a partir de Sócrates e aquilo que ele chama do socratismo estético. E, finalmente, nos 10 últimos
itens, estuda o renascimento da tragédia, que ele procura situar em algumas filosofias e em algumas obras de arte da modernidade. Pois bem, a base da experiência trágica está nessa tragédia grega, que durante determinado momento, no máximo 100 anos, possibilitou, e é essa a grande elogio da arte que Nietzsche faz nesse livro tão bonito, possibilitou a tragédia que possibilitou pela arte a experiência do lado terrível, do lado tenebroso, do lado cruel da vida, aquilo que ele acha que é isso que a razão não pode suportar e por isso estabelece dicotomia de valores para alijar como erro, como mal, aquilo que é difícil tragar na nossa existência. Para Nietzsche, a vida, o mundo, a existência tem uma ferida, que essa ferida é impossível de ser sanada, de ser curada, como quer o otimismo da razão. E veja como isso se exacerbou, está se exacerbando na modernidade, e que para a crítica da razão do Nietzsche tem origem com a metafísica socrático-platônica. Pois bem, me parece que o conceito mais importante do nascimento da tragédia é esse conceito de experiência trágica que permite, pela arte, que o homem vivencie esse lado terrível, tenebroso, cruel da vida, sem ser destruído por ele. Quer dizer, a arte trágica, a arte dionisíaca é uma forma de intensificar a própria alegria de viver. Mas essa experiência trágica, que vigorou esse momento que o Nietzsche considera como sendo o ápice da humanidade, ela foi reprimida, ela foi sufocada, ela foi invalidada pelo socratismo, pelo platonismo, que justamente, segundo ele, subordina a criação artística à compreensão teórica. Ou foi reprimida, invalidada pela metafísica, que, como ele dirá depois, no outro livro, Além do Bem e do Mal, criará a oposição de valores bem e mal, verdade e ilusão, etc. Oposição metafísica que está na origem da razão e que ele procurou desmistificar sem se situar no próprio nível da razão. Veja como é parecido o que fez Nietzsche com o que fará o jovem Foucault na sua tese de doutorado. Eu diria isso de uma outra maneira. Do mesmo modo que para Nietzsche a história do mundo ocidental é a recusa, é o esquecimento da tragédia, ou dessa experiência trágica da vida, que é a única maneira de dar intensidade e alegria à própria vida. A história da loucura, tal como Foucault interpretou, é a história do vínculo da racionalidade moderna, tal como aparece nas ciências do homem, em um longo processo de dominação, que, ao tornar a loucura objeto de ciência, a despossuiu dos seus antigos poderes. São esses poderes de uma verdade originária de uma experiência trágica. Eu acho, inclusive, que num belo livro difícil chamado O Discurso Filosófico da Modernidade, o Habermas tem inteira razão quando ele diz a respeito da história da loucura. O arqueólogo é o modelo do historiador da ciência
que opera sobre a história da razão e que aprendeu com Nietzsche que a razão apenas se constitui, ou melhor, que a razão apenas constitui a sua estrutura pela via de exclusão dos elementos heterogêneos e da concentração monádica sobre si mesmo. No caso concreto que eu estou analisando, mas é só um caso concreto de outros que o Foucault na época pretendia analisar, entre, por exemplo, ele pensava no caso da sexualidade, já nesse primeiro livro, coisa que só na década de 80, interessante, né? Quase 20 anos, ou pelo menos 20 anos depois, é que ele foi, ou 15 anos depois, é que ele foi tematizar. E a História da Loucura é um livro escrito, e a palavra é linda, é uma citação do Foucault, nesse prefácio que não foi retomado na edição. Ele diz: é sob o sol da grande pesquisa nietzschiana que está situada, está exposto esse livro. Eu diria, se a História da Loucura é um livro escrito sob esse sol da grande pesquisa nietzschiana, é antes de tudo porque nele a história da relação entre loucura e razão, lembra-se que é um dos títulos que eu dei hoje, não é isso? História da Loucura, Crítica da Razão. É que essa história da relação entre a razão e a loucura, que considerou, segundo o Foucault, a loucura como uma negatividade, essa história é realizada a partir daquilo que ele também chamou, inspirado em Nietzsche, das estruturas atemporais do trágico. E se a hipótese de uma experiência trágica, se ela é decisiva no livro, é porque, a meu ver, apenas essa experiência permite dizer a verdade da psiquiatria. Vocês estão lembrados? A psiquiatria, a psicologia nunca dirá a verdade da loucura, porque a loucura, como experiência trágica que foi reprimida, que detém a verdade da psiquiatria. Quer dizer, se essa hipótese de uma experiência trágica da loucura é decisiva no livro, é porque é ela que permite dizer a verdade da psiquiatria, a verdade da psicologização da loucura, em outros termos, que permite situar a racionalidade sobre a loucura num processo histórico que é um processo de controle, e de controle que tem um sentido de um controle cada vez mais eficaz efetuado pela razão, controle esse que evidencia como uma cultura rejeita, eu diria, para empregar uma palavra de batalha, a sua parte maldita. Para concluir, eu vou estabelecer de uma maneira sintética esses três momentos dessa história de um controle que levou a esse humanismo da modernidade. No Renascimento, apesar, e o primeiro capítulo desse livro é belíssimo, né? Quem quer ler só um pouquinho para ter uma ideia, eu diria, leia o primeiro capítulo, que se chama justamente Estutífera Navis, é a nave dos loucos. Né? É o nome de um poema de Brandt, é o nome de um belo quadro de Bosch, entende? Então, o Foucault vai trabalhar muito a partir da iconografia, a partir da literatura, o que era a experiência renascentista da loucura. E, entre outras coisas, ele descobre uma hospitalidade para a loucura. Não havia enclausuramento, não havia reclusão da loucura. Os loucos normalmente eram colocados em barcos, em navios, que navegavam nos rios da Europa, que se reuniam em determinados lugares, que faziam seus festivais de loucura.
Havia mesmo eleição para saber quem era o louco mais louco. Havia mesmo uma literatura da loucura que era lido, que era consumido na época. Pois bem, Foucault, realmente esse capítulo é de uma beleza extraordinária. Porque o que é maravilhoso no Foucault é que a escritura dele, eu li poucos filósofos, talvez nenhum, que escrevesse tão bem quanto ele, talvez sem dúvida antes. Que, por um lado, ele borda a linguagem, não é? É um estilo que a gente poderia chamar de flamboyant, ou talvez, e hoje os críticos literários valorizam muito isso, um estilo barroco, mas que, por outro lado, tem um sentido conceitual preciso. Uma vez o Foucault disse, pois é, as pessoas, diz eu e outros como Deleuze, quisemos tirar a filosofia dos muros da universidade. Queríamos expandir uma discussão filosófica integrada na sociedade. Aí escolhemos um estilo, uma linguagem filosófica. Ele diz, e hoje muita gente pensa que basta utilizar uma linguagem como essa para dizer alguma coisa. Quer dizer, muita gente esquece que não basta ter uma linguagem bonita, elegante, estilo Lampião, Art Nouveau, para dizer alguma coisa. Né? E eu gosto de usar uma metáfora, porque eu tive a sorte de trabalhar junto com Foucault. Eu diria, para usar uma figura do século XVII, que eu gosto, pensando em Bossuet, o célebre orador, que foi um dos pilares da prosa clássica francesa. Quer dizer, eu diria que o Foucault foi um grande orador fúnebre. Né? Tem a pompa, aquela elegância do dizer. Mas não é só isso. E quem ficar só nesse nível pode se expor a não entender nada dele. Eu diria, assim, usando outra metáfora meio terrível, que além de orador fúnebre, ele é também rato de biblioteca. Quer dizer, ele roeu muito livro. E que eu acho que a grandiosidade, justamente... Puxa, eu estou fazendo muito elogio, né? Mas eu devo tanto a ele que não custa nada. Aprendi tanto com ele. Que era alguém que era capaz de ler 20 livros por dia dentro de uma biblioteca. Ele uma vez chegou a dizer, eu não leio mais, eu procuro. Então ele estava já atrás de coisas que o livro sugeria, que relacionava com o outro. E eu tive a sorte de seguir os cursos do Foucault. Olha aí, o mais interessante não parece, são os parentes, é por isso que eu estou fazendo. A grande diferença que há entre os livros e os cursos. Os livros já traz tudo como o quê? Definidos. Então você vai ler um livro como Vigiar e Punir e você encontra a grande hipótese, a disciplina, a normalização, e pensa que aquilo veio num sonho ou num banho, e não vê que aquilo foi fruto de grande trabalho, onde mesmo a própria palavra disciplina, Foucault encontrou nos psiquiatras do século XVII, né? Ou então, por exemplo, o célebre termo que ele popularizou, o panóptico, quando falou de panoptismo, um termo que ninguém mais usava, e que é o nome de um livro de Bentham, o famoso jurisconsulto inglês, né, do século XVIII. Pois bem, o Foucault era rato de biblioteca no sentido de que eu acho que as grandes hipóteses da sua filosofia nascia desse confronto com os textos, desse confronto com o real. Está entendendo? Foucault não partia daquilo que ele achava que já sabia sobre, entende, sobre o que eram as coisas. Normalmente a gente faz pesquisas para legitimar aquilo que a gente já sabe. Então é por isso que as pesquisas não têm interesse nenhum. Porque a gente só quer dizer de uma maneira com aparência de cientificidade maior uma coisa que a gente já aprendeu no primeiro texto que a gente leu. Então eu aprendi muito e aí eu ligo isso à ideia de não fidelidade do Foucault. Entende como ele era capaz de se desdizer. E eu acho que cada livro do Foucault diz coisas diferentes. Não tem sentido dizer, como eu disse da primeira vez que eu encontrei, em tal livro, é tipo a objeção de aluno. Você diz tal coisa em tal livro, e nessa outra você diz tal outro. Mas afinal de contas deve estar a verdade. O que é que você está querendo dizer? Tipo de objeção chata. E ele riu,
porque ele era uma pessoa muito descontraída. Disse, não, isso não tem a menor importância. Aquele texto eu fiz nas costas, assim, que eles pediram para fazer uma palestra, eu não queria, mas as pessoas insistiram, eu fiz aquilo, não tem valor nenhum. Quer dizer, isso me fez ficar como é que um teórico desse porte, né? Que a gente vê assim, aquela muralha de livros entre você e ele, mas foi dado que é como todos nós, estava somente ousando pensar e ousando pensar diferente, não para criar uma identidade de autor, que vocês sabem que isso não era uma coisa muito relevante para ele. Portanto, estou chamando a atenção para isso, esses dois aspectos da pesquisa do Foucault, que eu chamei de rato de biblioteca e de orador fúnebre. E, uma vez, eu que fiz vários cursos de Colégio de França com ele, eu me lembro que um dos anos eu descobri o seguinte: o Foucault deu um curso de um semestre todo, de um ano todo, e ele não conseguiu falar do que ele estava querendo falar. Só na última aula, ele pediu desculpa e disse, vocês me desculpem, que só agora é que eu descobri o assunto do curso desse ano. Que maravilha! Quem de nós tem essa coragem, né? A gente parece que já sabe o que vai falar muitos anos antes de começar a falar, né? Então, justamente, eu acho que é isso a grande aventura do Foucault e a coisa que me seduziu, que foi muito útil, essa disponibilidade para o novo, para o diferente e como uma espécie de cobra que deixa várias peles, entende, no meio do caminho, porque o importante é ir adiante, entende, fazer novas coisas. Fim de parênteses. Então eu dizia que no Renascimento, apesar dessa estranha hospitalidade que em geral vigora para com a loucura, começa um incipiente controle que se faz através daquilo que Foucault chama de crítica moral. Quer dizer, é no Renascimento que a loucura vai ser situada como ilusão. Filosoficamente, é o momento de Erasmo, é o momento de Montaigne. Momento em que essa experiência é trágica, essa experiência trágica do homem no mundo, que ainda se expressa livremente na iconografia, com Bosch, com Bruegel, mesmo no teatro, por exemplo, no teatro barroco de Shakespeare, essa experiência trágica vai ser julgada e subordinada a uma experiência crítica que vai privilegiar no saber já a verdade e a moral. E por isso vai colocar a loucura como ilusão. Na época clássica, o controle, né, a pequena história do controle da loucura. Esse controle se faz através do racionalismo. Através do racionalismo clássico, que não só considera a loucura ilusão, o que ainda integra na obra de arte, mas que desclassifica a loucura como erro, como outro da verdade, como outro da razão. É o momento, talvez vocês todos saibam, de Descartes. É o momento em que a loucura é excluída pelo sujeito que duvida. O Foucault fez uma análise das meditações metafísicas de Descartes. A loucura é excluída pelo sujeito que duvida. É o momento em que a loucura se torna condição de impossibilidade da loucura. A ideia é essa. Se eu penso, não posso ser louco. E se eu sou louco, não posso pensar. Vejam o que diz Foucault para comentar as meditações de Descartes. Se o homem pode sempre ser louco, né, cada um de nós, na época clássica, poderíamos enlouquecer. Se o homem pode sempre ser louco, o pensamento, veja bem, a loucura é o outro do pensamento. Significa dizer, a loucura é delírio do pensamento. Na modernidade, a loucura não diz fundamentalmente respeito mais ao pensamento, de respeito à vontade, de respeito aos instintos,
de respeito ao desejo. Então, a loucura a partir de Pinel e de Esquirol não será mais fundamentalmente delírio. Tanto que Pinel ou Esquirol descobrirá um conceito que aterrorizou os juristas da época. É a ideia de monomania. O que é um monomaníaco? Um maníaco todo mundo sabe, né? É o delirante. O que é um monomaníaco? É alguém que é normal em todos os aspectos da vida, menos um. Ele tem uma esquisitice. Só que essa esquisitice varia. Pode ser religiosa, é uma monomaníaco religiosa. Não tem muito, né, muito problema. Você pode até chutar santas na televisão, faz parte de sintoma, como outros disseram. Mas existe um tipo de monomania que é perigoso, que é a monomania homicida. É que você é totalmente normal em todo sentido da vida, só que você tem um probleminha. É que de vez em quando gosta de matar um. E os médicos ficaram apavorados, os juristas ficaram apavorados também. Porque se é assim, todo mundo vai ser inocentado, né? Foi necessário Esquirol escrever artigos e mostrar, não, mas a situação não vai ser melhor não. Porque ele não vai para a cadeia, mas existe até hoje, para o manicômio judiciário. Então, mas o que é interessante é isso, quer dizer, uma patologização da justiça. Como essa normalização médica penetrou todos os campos da sociedade. Quer dizer, como se nós estivéssemos cada vez mais expostos ao perito, no caso, ao perito médico. Mas não chegamos lá. Vejam, ouçamos Foucault falando da época de Descartes. Se o homem pode sempre ser louco, o pensamento como exercício de soberania de um sujeito que se atribui o dever de conhecer o verdadeiro, falei, o homem pode ser louco, mas o pensamento, enquanto tal, não pode ser insensato, não pode ser desrazoado. Continua Foucault, traça-se uma linha divisória que logo tornará impossível a experiência tão familiar ao Renascimento de uma razão desrazoável ou de uma razoável desrazão. E o Foucault conclui que entre Montaigne e Descartes algo se passou, algo que diz respeito ao nascimento de uma ratio, ao nascimento da razão clássica que vigora ainda na modernidade. Enquanto Montaigne, meditando diante de um poeta italiano, Torquato Tasso, admira o Tasso, perguntando-se se seu estado lastimoso, ele estava louco, não se deve a uma clareza grande demais que eu teria cegado. Veja bem, é uma clareza grande demais, o próprio Montaigne pergunta, que existiria provavelmente na loucura, que essa sim o teria cegado. O que agora vigora é uma incompatibilidade absoluta entre o pensamento e a loucura. Incompatibilidade que tem como consequência a sua redução ao silêncio. Exclusão do pensamento, correlato a uma exclusão da sociedade. Momento decisivo da história ocidental, em que o homem como razão, como afirmação da sabedoria do sujeito, desse sujeito capaz de conhecer a verdade, se torna impossibilidade da loucura. Finalmente, terceiro momento dessa pequena história do controle da loucura, na modernidade. Na modernidade, o processo histórico de controle que o Foucault pretende evidenciar atinge o máximo, atinge o ápice de sua eficácia através do nascimento das ciências do homem. Ciências que, aceitando a loucura como alienação, a patologizaram pela primeira vez na história. A patologizaram criando, olha o início da minha palestra,
criando a categoria de doença mental e transformando o louco em doente mental que deveria habitar, viver numa instituição terapêutica. Eu que trabalhei uma história da loucura no Brasil, né, que escrevi esse livro, que tem um título muito bonito, né, chamado Danação da Norma, em todas as ambiguidades e ambivalências que ele sugere, fui levado a ler, garanto que vocês, nenhum de vocês deve ter lido, porque ninguém lê mais isso, ler o livro Doença Mental de Esquirol. Pois bem, o Esquirol ali ensina como construir um hospício. E ele diz justamente, um hospício é uma instituição importante demais para ser entregue aos construtores. Ele tem que ser construído pelo médico. Por quê? Porque é uma instituição médica. E é a própria, enquanto construção, que o hospício cura. Imagina. Entendeu? No hospício, o que cura a loucura seria, segundo o grande psiquiatra do início do século XIX, o próprio hospício. Quer dizer, é uma grande teoria médica do enclausuramento. É o momento que eu estou sempre tomando parâmetros filosóficos, é o momento de Hegel. Hegel, que no parágrafo 408 da sua enciclopédia, onde, por sinal, ele faz o elogio de Pinel, Hegel vai defender que o louco, olha como muda, veja a diferença entre modernidade e época clássica. O louco deixou, diz Hegel, que o gênio mau triunfasse dentro dele. Mas diferente de Descartes, ele diz, mas ele não perdeu a razão. Né? Para Descartes, a loucura era o outro do pensamento. Então, nesse sentido, o louco fica reduzido à animalidade. Era por isso que, na época, ele era acorrentado, entende? Nessas masmorras e assim por diante. Chega Pinel, se eu não me engano, em 1794, que foi mandatado pela Revolução Francesa para estudar, para dirigir essas masmorras, como Salpêtrière, como etc. E ele encontra os loucos presos, aguilhoados. E muitas vezes os ratos, entende, vinham com as cheias, né, do rio e comia partes do corpo, etc. Isso é contado pelo sobrinho que escreveu um livro elogioso sobre o ato de libertação dos loucos. Pois bem, conta o Cipião Pinel, para olhos apavorados dos membros da Revolução que o acompanhavam, se aproximou dessas feras, desses animais selvagens em cativeiro, e o que é que ele fez? Libertou-os, desacorrentou-os. E como que? Olha o milagre da ciência. Como miraculosamente, pelo aquele ato de libertação, olha aí, é o nascimento da liberdade como valor político, ao recobrar a liberdade, eles recobraram a razão. Então, a loucura não é a ausência da razão, é um adormecimento da razão que pode ser sempre recuperado. Veja o que diz o Hegel. O louco deixou que o gênio mau da particularidade triunfasse dentro dele, mas não perdeu a razão. Continua tendo consciência do bem e do mal. Olha como é diferente. E o terapeuta, então olha a figura do terapeuta como se torna importante. Daí o elogio de Pinel. E o terapeuta pode assim apoiar-se no que existe de racional no doente para devolvê-lo ao melhor de si mesmo, que é a razão. Deixando de ser erro, deixando de ser falsidade, deixando de ser não ser, deixando de ser, ou melhor, deixando de ser erro, falsidade, não ser, em suma, desrazão, como na época clássica, a loucura, agora a doença mental,
passa a dizer respeito à alma humana. Se lembram que eu disse? Na época clássica não existe essa diferença entre corpo e alma. Agora, a loucura penetrou na alma. A loucura penetrou na interioridade da psicologização da loucura. Quer dizer, a loucura passa a estar sob a inteira tutela da razão. Antes era o outro da razão. Agora ela faz parte mesmo do homem de razão. Só que ela está adormecida, encoberta e precisa ser desvelada, precisa ser trazida à tona pelo médico, pela figura do terapêutico. É que, se na loucura o homem pode aparecer alienado, quer dizer, afastado de si mesmo, estrangeiro a si mesmo, a ação do terapeuta, que, como Foucault estudou muito bem, é uma ação eminentemente moral, a principal categoria terapêutica do início do século XIX era o tratamento moral. Não é? Quer dizer, o médico clássico achava que podia curar a loucura, por exemplo, dando banho, duchas. A ducha ou banho de imersão era utilizado para determinadas doenças. É assim que o Foucault abre o primeiro capítulo do Nascimento da Clínica. Então, a ducha ou banho, a imersão, tem um sentido de uma terapêutica física como outra qualquer, que pode ser usada para loucura ou para outras doenças. Quando o médico moderno, humanista, usa, quer dizer, portanto, um psiquiatra, usa uma ducha fria, a ducha tem um sentido de punir uma culpa. Um exemplo muito interessante desse psiquiatra francês chamado Lerret é que ele tinha um paciente em Paris que achava, que dizia sempre que era inglês e que morava em Londres. O que é que ele faz? Ele resolve mostrar ao paciente que ele não é inglês coisa nenhuma, que não mora em Londres. Ele faz uma viagem de carruagem com esse louco e mostra, olha aqui, o Arco do Triunfo, nem sei se existia na época. Aqui é dele, sem dúvida não existia, e etc. Então, o sujeito diz, está muito bem, nós estamos em Paris. Quando ele chega no hospício, ele pergunta, quem é você? Ele diz, eu sou inglês, moro na Inglaterra. O que é que ele faz? Ele diz, você é inglês? Ducha fria dele. E aí depois da ducha pergunta, você ainda é inglês? E até o momento que ele não aguenta mais. Ou então existe um outro tratamento importante também, que usa métodos físicos para atingir o moral, é o célebre purgante, o laxativo. Né? O sujeito reage à força do médico, não é isso? Então o médico diz lá para o carcereiro, para o enfermeiro, e diz, dá um purgante para ele. No outro dia o sujeito está todo borrado, lá todo sujo. O médico diz, como? Mas é você que quer me afrontar e basta eu me aproximar, você já está assim por diante. Quer dizer, isso parece brincadeira, mas são considerados como tratamentos morais e são escritos por teóricos, grandes teóricos da psiquiatria do século XIX, que demonstram que, embora o doente mental, considerado como alienado, esteja afastado de si mesmo, essa ação terapêutica eminentemente moral pode desaliená-lo, pode libertá-lo, pode trazê-lo de volta à sua essência, à sua natureza, à sua verdade, pode torná-lo novamente apto para exercer a razão. Eu diria, com a modernidade se atinge finalmente a antropologização, a psicologização, a humanização da loucura. Duas observações para terminar. Foucault me parece ter tido uma grande ousadia ao utilizar um método arqueológico, método que ele criou, ninguém tinha falado disso antes, criou inclusive a partir fundamentalmente dos seus mestres epistemólogos. Que ousadia foi essa? A ousadia de negar
a existência de uma verdade psicológica da loucura, como pensa ainda a modernidade, mostrando que a história da loucura não é, como dizem os epistemólogos com relação a outras ciências, no caso da loucura, no caso da psiquiatria ou da psicologização da loucura, não é o itinerário progressivo da inteligência para a verdade. É, ao contrário, a história de uma grande mentira. Em vez de descoberta, encobrimento. Mas me parece que ousadia maior foi pensar, prolongando a grande suspeita nietzschiana com relação à razão, foi pensar que a loucura tem uma verdade essencial, uma verdade fundamental, que foi progressivamente integrada à ordem da razão. É esse controle progressivo. Mas que, não tendo sido inteiramente destruída, essa loucura essencial, vela silenciosa, quando não se manifesta na fulguração de obras poéticas, não científicas, mas de obras poéticas, de obras filosóficas, de certos artistas, de certos filósofos como Hölderlin, como Raymond Roussel, como Nerval, como Artaud, como Nietzsche, todos que um dia foram considerados loucos. Obras que para Foucault têm essa grande importância de terem sido capazes de resistir com sua força desmesurada, que conseguiu vencer essas barreiras, esse cerco que a razão fez com relação à loucura, silenciando, conseguiu resistir com sua força ao gigantesco aprisionamento moral que constitui o monopólio da razão sobre a loucura. Retomando em seu primeiro livro essa experiência trágica do primeiro livro de Nietzsche, retomando essa ideia de uma tragicidade fundamental da loucura, como uma forma de calar a psicologia positivista e de dar uma positividade a uma possível relação não psicologizada, porque não moralizável, da razão com a loucura. Me parece que o Foucault iniciava uma investigação que não era nem fiel a si mesma, mas uma investigação que, de modos diferentes em cada um de seus livros, a meu ver, teve sempre um objetivo principal. Qual é? Fazer o homem despertar. Nietzscheanamente eu diria, despertar, quem sabe, transfigurado de seu sonho antropológico, que é esse sonho do sono da modernidade. Obrigado. A partir do desejo. Veja bem, a palavra desejo é muito grandiloquente. Sem dúvida, o Esquirol não utilizava, está entendendo? Mas vocês podem imaginar o que está por trás disso. É uma espécie de diálogo mudo do Foucault com a psicanálise, está entendendo? Quer dizer, o Foucault, no fundo, sempre quis levar em consideração o que era feito na psicanálise. Uma das partes da minha palestra aqui, mas eu tive medo de cansar vocês, eu deixei de lado. Mas é um tema importante, eu até dou uma bibliografia importante. Existe, é curioso, eu não ia falar provavelmente só sobre a história da loucura, eu ia fazer uma palestra mais geral sobre a história da loucura e as palavras e as coisas. No fundo, eu queria dar conta mais da questão da modernidade e da relação com Nietzsche na obra arqueológica do Foucault. Mas quando eu fui preparar, eu me dei conta que era coisa demais, tá entendendo? Que essas análises são tão imbricadas, são tão conceituais,
que eu tive medo, tá entendendo, de popularizá-la demais, se eu fosse dar uma visão, entende, geral demais. Aí eu disse, não, vou ficar só com a História da Loucura, o que foi maravilhoso para mim, que me deu condições de reler parte desse livro, que tem 700 páginas, sei lá, e ler alguns comentários que foram escritos, por exemplo, comentários logo depois da época, por exemplo, de um grande teórico da literatura e literato francês chamado Blanchot, que foi importantíssimo para Foucault, porque é um dos introdutores de Nietzsche na França, entende? E que foi um dos primeiros a escreverem textos sobre a História da Loucura. O texto de Michel Serres, que também que é um historiador, filósofo das ciências francês, e um texto mais recente de Derrida, que eu aconselho a quem se interessa pela psicanálise, que está numa coletânea organizada pela psicanalista, historiadora da psicanálise chamada Rue d'Inesco, que foi publicada pela editora Relume do Marat, chamada História da Loucura. Esse texto chama Fazer Justiça a Freud. Então eu dizia, quando Foucault, sem dúvida, falava de desejo, ele estava querendo remeter à questão do desejo. Então era como que, se ele quisesse mostrar que o Freud, ou a psicanálise, tem que ser pensado num contexto histórico, que é o contexto da modernidade. Ora, esse contexto da modernidade é uma passagem de nível, como você disse muito bem, de um nível que define a loucura a partir da razão, como o outro da razão, como a exterioridade absoluta da razão, quer dizer, essa incompatibilidade entre loucura e pensamento, e essa forma moderna de definir a loucura, que diz que a pessoa pode ser louco e não ter o seu pensamento atingido. Está entendendo? Então, não há sinonímia entre loucura e delírio. Existe uma mania, que é uma loucura delirante, mas a partir de Spinel, fundamentalmente a partir de Esquirol, você pode não ter nenhum delírio e você ser considerado louco. O grande exemplo é a pesquisa que o Foucault fez de um caso de monomania homicida, que é um dos primeiros casos de 1835, se eu não me engano, do pobre rapaz, né, esse que matou Pierre Rivière, que matou sua mãe e seus irmãos, e aí foi preso, que não foi considerado louco, quer dizer, ainda se tinha uma concepção delirante de loucura. E o que é interessante nesse caso é que os psiquiatras franceses, a elite do pensamento francês de Paris, sem analisar o caso, escreveram uma perícia sem analisar, para mostrar que ele era louco, porque ele não era, que quem não tinha visto ele como louco estava usando ainda uma concepção defasada de loucura. Está entendendo? Quer dizer, por que ele não seria louco? Porque depois de cometer o crime, ele escreveu um memoir, uma memória, não é isso? E explicando por que matou a mãe, os irmãos, etc. Portanto, não é propriamente loucura. Você viu muito bem, um deslocamento de nível, uma mutação de nível do pensamento para algo que seria mais fundamental, que é o instinto, a vontade. A gente pode tirar daí que ele passou do disciplinamento da razão para o disciplinamento do desejo. Quer dizer, da razão clássica para a modernidade. E a ruptura passou do disciplinamento da razão para o disciplinamento do desejo. Exatamente. Quer dizer, veja bem, olha, é curioso, você veja como Foucault muda, né, como ele aprende. Eu em nenhum momento falei de disciplina aqui. Esse conceito é incompatível com a História da Loucura. O Foucault está muito marcado pelas ideias de Bataille na época. Entende? Foucault aprendeu muito com 3 pensadores franceses que mais ou menos fizeram filosofia fora da filosofia. Bataille, Clausewitz e Blanchot. Entendeu? Então, Foucault nesse livro, eu estou interessado porque atualmente eu estou voltando ao Foucault, quer dizer, há 15 anos eu não estudava Foucault, muito tempo. Estou voltando agora porque as pessoas me chamam assim, antigamente eu não aceitava, mas aí deixei de ser tão empedernido, porque deixar de conhecer ou de rever uma cidade tão bonita como Florianópolis, que eu não quero falar do Foucault, é bobagem. E aí quando eu comecei a estudar, fui de novo pego por aquilo, por aquele riso,
infernal do Foucault, por aquele estilo diabólico, entende? E aí estou voltando, e meu caminho, porque eu, justamente como ela falou, estou escrevendo sobre o Zaratustra, né? E é uma questão parecida com a do Foucault. O Nietzsche é um filósofo, é um crítico da racionalidade. Só que o grande problema, como é que você pode fazer uma crítica da racionalidade fora da própria razão? E o Nietzsche se colocou essa questão 15 anos depois do nascimento da clínica, já estou cansado, estou construindo tudo, do nascimento da tragédia. Ele disse, esse livro é péssimo. Aí falou muito mal do livro dele e disse, mas não criticou o fundamental. E disse, ele é muito mal escrito, etc. E o que é que ele faz? Ele faz uma crítica da razão, você lembra que eu disse a vocês? Sociedade moderna, sociedade socrática, de um desejo limitado de razão e de verdade. Ele faz uma crítica da razão em nome da experiência trágica. Mas como é que ele faz essa crítica? Numa linguagem ainda racional. Então ele dizia, não haverá uma contradição, não haverá um círculo, não haverá uma petição de princípio. Como é que eu posso fazer uma crítica da racionalidade em nome do trágico se eu estou usando uma linguagem racional? Então Nietzsche, em 1885, portanto 15 anos depois, ele diz, eu deveria ter cantado. Pois bem, minha hipótese é que o Zaratustra de Nietzsche é o canto que ele não cantou com o primeiro livro. Quer dizer, o Zaratustra é o livro trágico por excelência de Nietzsche, porque é o livro que tenta construir um pensamento filosófico de uma maneira não racional, até mesmo na sua linguagem. É isso, é toda a tentativa da filosofia do Nietzsche. No Zaratustra, através de uma linguagem que não é sistemática, que não é conceitual, mas é uma linguagem poético-dramática. Então, eu estou tentando escrever ou acabar um livro que eu chamaria, assim falou Zaratustra, tragédia nietzschiana. É o momento que o Nietzsche, que não era nada humilde, diz, eu sou o primeiro trágico. Nem os gregos eram tão trágicos assim. Eles ainda eram moralistas demais. Está entendendo? Então eu acho que essa questão da racionalidade está presente nesse tipo de discurso. Eu já falei tanto, né? Eu agradeço então a vocês. A não ser que vocês queiram falar, assim. Eu já conhecia Florianópolis, já tinha sido, se eu não me engano, por 2 vezes convidado pelos estudantes de filosofia. Cheguei já a falar sobre Foucault aqui e adorei a cidade. Pois bem, e vim, pelo que o Nitamar, professor de filosofia, teve, digamos, a caridade de passear comigo, assim, pela cidade, já me mostrou novamente a beleza que aqui existe. Então eu queria primeiro manifestar essa alegria de estar aqui, que eu espero ter passado para vocês, mas também, vejam bem, eu quero chamar a atenção para uma coisa que vocês sabem certamente, mas é sempre bom lembrar. Eu estou falando do alto, eu estou falando com o microfone, eu estou fazendo um teatro, que é o teatro do professor, que a gente sabe que é ator como outro qualquer, e tem que ser até melhor, porque está falando de coisas mais espesinhas, muito mais terríveis do que se eu viesse aqui cantar para vocês, né? Eu teria sido muito mais recompensado pelo seu riso. Pois bem, né? Porque há uma leveza muito maior no canto do que no discurso teórico, não é? E é justamente esses filósofos que me interessaram, né? Foram muito marcados por Nietzsche, que justamente dá ao pensamento filosófico a intensidade que ele via na música. Vocês sabem que, seguindo uma linhagem alemã, do Wagner, do Beethoven, etc., há como que para eles uma prevalência, uma prioridade da música sobre a palavra, a música como linguagem universal, assim por diante. Pois bem, então eu queria dizer o seguinte, que tudo isso que eu falei aqui é super provisório. Está entendendo? Provisório, tanto pelo Foucault, muito dessas ideias ele reformulou e falou de maneira diferente, ou então deixou de falar porque ele tinha outras coisas sobre as quais
ele queria falar, portanto não é nada para ser repetido, para ser seguido. Cada um tem que criar o seu pensamento, né? Essa justamente a lição desses mestres que não querem ter discípulos e não podem ter discípulos porque não acreditam mais numa verdade racional, objetiva, neutra, universal e assim por diante, né? Que acreditam que a verdade é singular e está ligada aos afetos e assim por diante. Mas também queria dizer que há uma provisoriedade no que eu disse. Está entendendo? Aqui é um esforço meu, 15 anos depois de ter me calado sobre Foucault, porque tinha outras coisas a fazer, que com essa oportunidade voltei a Nietzsche e estou usando um pouco isso, mas com um objetivo preciso, que talvez seja um caminho que eu vá seguir. Quem sabe se um dia eu falo aqui sobre ele, que seria Foucault e a literatura, Foucault a arte. Falar mais sobre esse aspecto, que é o impensado do livro, ao qual Foucault se refere, do qual ele parte, que é essa ideia de uma experiência trágica, de uma espécie de verdade essencial da loucura, e que ele viu nos grandes artistas e num grande filósofo como Nietzsche. Pois bem, ele fala pouco nesse livro, mas agora a gente tem as obras dispersas do Foucault que estavam publicadas em textos tipo artigos, conferências, etc., né? Nesses ditos e escritos, né? 4 grandes volumes, cada um de 800 páginas. Então hoje a gente tem mais ou menos um corpus, a não ser os cursos, e o livro que não foi publicado ainda, que Foucault disse que não se publicasse nada que ele não tivesse publicado antes. Mas eu já soube que vão desobedecer a esse testamento dele. Ainda bem, né? E vão publicar os cursos e até esse curso dele, porque não tem sentido em privar a gente dessa possibilidade de conhecer esse lado que só alguns tiveram acesso. Pois bem, então, esses textos da década de 60, eu fiz uma grande descoberta já, que eu não sabia quando eu comecei a estudar sistematicamente em ordem cronológica. Praticamente tudo o que o Foucault escreveu na década de 60 foi sobre arte e literatura, inspirada nessa questão da linguagem artística literária. Eu criei até uma hipótese que correlate as pesquisas arqueológicas. Foucault pensou da linguagem artística e literária de uma maneira diferente. Cheguei provisoriamente para uma pesquisa futura, situar 3 momentos. Um correlato a esse, em que ele vai desenvolver textos sobre escritores e artistas para pensar a questão da relação entre linguagem e loucura. No segundo momento, que é o momento do nascimento da clínica, e é o momento onde ele publicou um livro sobre um grande escritor que é Raymond Roussel. O que é que ele estudou fundamentalmente nesse livro? A relação entre literatura e a morte. É interessante, veja bem, a clínica, eu cheguei a falar, não podia ficar muito tempo nisso, que a ciência médica moderna rompe com a medicina clássica classificatória, porque ela abre cadáver. Quer dizer, porque ela é fundada na anatomopatologia. Quer dizer, porque a loucura é aquilo que vai esclarecer a doença e até o estado sadio. Quer dizer, essa coisa aí que, na modernidade, o normal foi estudado a partir do patológico. Então, é super interessante que o Foucault tematiza isso do ponto de vista da literatura, procurando uma relação entre a linguagem artística e a morte. Finalmente, momento de as palavras e as coisas, e que o Foucault vai criar uma expressão que ele vai ver nela a possibilidade de criticar e de encontrar nessa maneira como a linguagem é tematizada artisticamente uma espécie de antídoto